Fala aí pessoal que está chegando agora para a parte 2 da nossa aula sobre permutação com elementos repetidos. Então, lembrando, essa é a parte 2. Se você por acaso pulou a parte 1, assiste primeiro a parte 1 para você ver a parte 2, que é o final da matéria, senão você vai ficar um pouquinho perdido. Agora, se seu objetivo é apenas ver mais alguns exemplos de permutação com elementos repetidos, então bora lá que agora eu vou fazer esse exemplo 9, seguindo a ordem desde lá do começo da nossa matéria. Um casal estava comemorando o nascimento de seus quadrigêmeos e pensando em quais seriam os nomes das crianças. Deu um errinho aí na tela, foi só um probleminha aqui. Nasceram duas meninas e dois meninos. Pensando apenas no sexo da criança, de quantas formas diferentes pode ter ocorrido o nascimento dos quadrigêmeos? Bom, se é pensando apenas no sexo da criança, eu estou apenas pensando no sexo masculino, no sexo feminino da criança quando ela nasce, certo? Então, o que que acontece? Como são duas meninas e dois meninos, registrados assim, eu tenho menina, menina, tá? Só para ficar abreviado. Um menino e um menino. Deixar abreviado, tá? MA, menina, MO, menino. Então, pensando apenas no sexo, eu não estou diferenciando os bebês. Eu estou olhando que um está do sexo masculino e outro está do sexo feminino. Como eu quero saber de quantas formas pode ter ocorrido o nascimento, no caso, essa ordem do nascimento dos quadrigêmeos, o que que eu posso fazer? Quatro espaços. Esse nasceu primeiro, esse nasceu em segundo, em terceiro, em quarto. Em primeiro, pode ter nascido ou uma menina ou um menino, certo? Ou essa menina ou esse menino. Pode ter nascido qualquer um dos quatro, certo? Então tem quatro opções. Um dos quatro bebês foi o primeiro. Um dos três foi o segundo. Um dos dois que sobraram foi o terceiro. Sobrou um, o último que nasceu. Pensando assim, a gente fez uma permutação de quatro elementos. Permutação de quatro elementos, 4 fatorial. Beleza? Só que aí vem a questão. Como eu estou olhando apenas para o sexo da criança, se aqui nasceu uma criança do sexo feminino, uma menina, e aqui nasceu também uma do sexo feminino, e se eu inverter a ordem? Se eu colocar essa daqui em primeiro e essa daqui para essa posição, altera do ponto de vista do sexo a ordem do nascimento? Não altera. Continuo tendo uma menina como primeira e uma menina como terceira. Então, esse problema aqui, ele se encaixa no caso de permutação com repetição, porque eu tenho elementos repetidos. Então, até o que eu falei na outra aula, não é só letras, não é só anagramas. A gente pode expandir isso para muitas situações. Então, como tem repetição, o que que eu faço? Divido pelas repetições. Quais são as repetições? Eu tenho o sexo feminino, que se repete duas vezes, as meninas, e o masculino, que se repete duas vezes também. Então, eu divido pela troca de posição entre as duas, dois elementos, troca de posição, 2 fatorial. E a troca de posição entre os dois elementos, também 2 fatorial. Uma coisa e a outra, estou multiplicando aqui embaixo. Vamos resolver. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. Paro por aqui, não vou com fatorial até 1, só para cortar com um 2 fatorial que está no denominador. Ok? Eu sei que 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Ok? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Posso simplificar. 4 dividido por 2 é 2. Então sobrou apenas 2 vezes 3, 6. Então,
O nascimento aí pode acontecer de 6 formas diferentes, em 6 ordens diferentes que essas crianças poderiam ter nascido, olhando apenas para o sexo delas. Por que eu estou frisando isso? Porque olha a pergunta que eu faço na letra B. Após as escolhas dos nomes de cada criança e pensando em cada criança com seu nome, de quantas formas diferentes pode ter ocorrido o nascimento dos quadrigêmeos? Percebe que mudou um detalhe? Eu estou dando nome às crianças, eu estou pensando no nome delas, eu estou diferenciando cada uma pelo seu nome. Ou seja, aqui eu vou ter 4 crianças distintas para eu trocar de posição. Então, esse caso aqui é um caso de permutação simples. Um dos 4 vai ser o primeiro a nascer. Vão sobrar 3 para cá, 2 para cá e o último para aqui. Então, eu tenho 24 possibilidades que podem acontecer o nascimento aí desses quadrigêmeos. Tá? Estou falando da ordem em que eles podem nascer. Porque eu dei um nome para cada um, eu estou diferenciando cada um pelo seu nome. O que realmente acontece é que cada pessoa tem suas diferenças, certo? Então, na letra A, eu não estava olhando para o indivíduo, eu estava olhando apenas para o sexo do indivíduo. E por causa disso, eu não tinha todos diferentes, porque eu tinha pessoas do mesmo sexo. Como eu estava olhando para o sexo da pessoa, então elas têm uma repetição, porque são do mesmo sexo. Como aqui eu não estou pegando nenhum tipo de característica que se repete, eu estou tratando cada indivíduo pelo seu nome, eu estou tratando eles de maneiras como elementos diferentes, ok? Então a letra A se encaixou em um caso de permutação com repetição, enquanto que na letra B é um caso de permutação simples. A pequena mudança aí na questão, vocês podem ver que faz uma diferença enorme no resultado, na maneira de calcular, na interpretação da questão. A gente tem que tomar cuidado aí com todas as pequenas palavras que o problema dá. E aí vamos ver mais um último exemplo. João possui 3 cofrinhos idênticos e deseja dividir suas 10 moedas entre eles. De quantas maneiras diferentes João conseguirá guardar todas as moedas? Vocês devem estar parando de pensar o que isso tem a ver com o que a gente está estudando até agora, né? Olha só. São 3 cofrinhos, certo? E ele tem 10 moedas, né? Vamos pensar o seguinte: 10 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai colocar um pouquinho em cada cofrinho. Ele vai dividir em 3 cofrinhos essas moedas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma barra aqui separando. Ó. Essas aqui ficam para o primeiro cofrinho. Sei lá, vou botar outra barra aqui. Essas aqui ficam para o segundo cofrinho. E essas últimas ficam para o terceiro e último cofrinho. Então eu vi que ele guardou 2 no primeiro, 5 no segundo cofrinho e 3 no terceiro cofrinho. Ele poderia fazer diferente? Poderia fazer diferente. O que ele poderia fazer? Ó, 3 é no primeiro, uma só no segundo e as outras 6 no último cofrinho. Tá aí uma outra maneira dele guardar. E a gente pode ficar pensando assim, só separando essas moedas, ó. Fica 2 aqui para o último, fica uma só para o primeiro e todas essas no meio, as 7. Ou então, eu vou colocar a barra aqui, ó, no início. O que isso significa? Que ele não botou nenhuma no primeiro cofrinho, botou 8 no segundo e 2 no terceiro. Vocês estão percebendo que para fazer isso daqui, eu estou simplesmente trocando de lugar os elementos?
as barras que eu coloquei, as bolinhas, elas vão mudando de lugar. Por exemplo, aqui, quem está na primeira posição? Vou até destacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Quem está no primeiro lugar? É a barra. Se eu quiser, eu tiro essa barra daqui, coloco ela para cá. Aí, quem passa a ser o primeiro elemento? A bolinha. O segundo elemento, essa bolinha. O terceiro, essa bolinha. E o quarto elemento, essa barra. Vocês estão percebendo que conforme vocês vão trocando a barra de lugar, vocês vão mexendo na configuração. Se vocês estão trocando algo de lugar, vocês estão fazendo uma o quê? Permutação. Só que é uma permutação de quantos elementos? Quantos elementos eu tenho no todo aqui? Eu tenho 10 bolinhas, que são as 10 moedas, e 2 traços. Então eu estou fazendo uma permutação de 12 elementos, ou seja, 12 fatorial. Mas vocês já perceberam que eu tenho certeza que tem coisa repetida aí, né? Essas bolinhas são todas iguais, que são as moedas. Se eu tenho 10 elementos iguais, o que eu faço? Divido pela permutação desses 10 elementos. Mas vocês estão vendo que tem outro elemento igual, né? Que são os traços. Essas duas barras aqui que eu estou colocando para separar. Então tem que dividir pela permutação desses dois traços, essas duas barras. Então, o número de maneiras que João pode guardar todas as moedas é dado pela permutação de 12 elementos, aonde 10 se repetem, que são as bolinhas, e 2 que se repetem, que são essas barras. Ok? Isso daqui também a gente costuma pensar montando uma equação. Já que ele tem 3 cofrinhos, eu posso dizer que um cofrinho guarda uma quantidade x, o outro uma quantidade y e outro uma quantidade z. A soma das 3 quantidades é igual a 10. Tá? Então, por aí vocês costumam ver muitos problemas que pedem para dar quantas soluções tem essa equação. O número de soluções dessa equação é dado por essa permutação. Tá? Então, eu fiz aqui só uma analogia para trazer esse problema aqui para o campo dessa álgebra, transformar ele numa equação. Vamos só terminar de resolver isso daqui. Vou calcular o 12 fatorial? Não vou calcular 12 fatorial, não. Sabe por que não? Porque se eu parar no 10, eu corto com 10 aqui de baixo. Para que eu vou fazer uma conta enorme dessa? Se eu posso simplificar. E 2 fatorial a gente já fez tantas vezes aí nesses últimos dias. É a mesma coisa que 2. Eu posso dividir 12 por 2, que é 6. Olha que moleza. Fica 6 vezes 11. 6 vezes 11 é 66. Sem trabalho nenhum. Sem calculadora, sem nada. Tranquilamente. Se você souber simplificar e cancelar os fatoriais, fica muito simples de você resolver essas questões e outras que virão para frente. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês como calcular a permutação com elementos repetidos, que várias situações eu posso utilizar essa ideia, não é só calcular anagrama, a gente viu algumas outras situações aí um pouquinho mais contextualizadas. Espero que tenha ficado tudo entendido. Claro que vocês podem mandar suas dúvidas, comentários, opiniões, sugestões, críticas. Fiquem à vontade. Se puder curtir o vídeo para dar um apoio, beleza? Para quem está caindo de paraquedas aqui assistindo o vídeo, eu deixo alguns exercícios aí que vocês quiserem fazer. Galera aí que tem aula comigo tem a minha apostila. Esses exercícios vocês já têm na apostila para fazer. Então, bons estudos e até a próxima aula.